Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui nós vamos iniciar uma pequena introdução sobre reflexões e conceitos fundamentais para a nossa aprendizagem durante o nosso curso. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês slide para a gente iniciar essa discussão. Então, quando nós falamos em ciências, o que vem primeiro em nossa mente? Pense rápido. Ciências, você pensa em quê? Ora, na minha cabeça veio o rosto deste cientista físico, o Albert Einstein, né? Ele que foi responsável por decifrar, né? Encontrar, descobrir, né? Inclusive, formar algumas teorias, né? A teoria da relatividade, por exemplo, né? Então, quando falo em ciências, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ele. Deve também passar pela sua cabeça alguns desenhos envolvendo aqueles objetos que podemos manipular em laboratório, não é mesmo? Pense um pouco. Então, conceituar ciências, inclusive ciências naturais, nos faz pensar em quê? Uma espécie de laboratório de investigação? Será? É isso que passa em nossa cabeça? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de ciências, nós vamos colocar a curiosidade. Quem nunca foi curioso? As crianças nascem com essa ânsia, né? Descobrir o mundo. E a gente precisa, nós como os adultos, fomentar essa curiosidade nelas, né? Então, é um ponto principal quando a gente fala em ciências. A ciência é construída, é colocada a partir da curiosidade. Ponto 2, investigação. Realmente, a ciência, ela tem como início a investigação de fato. Essa investigação, ela pode acontecer em diversos níveis, né? E que não se restringe apenas àquele nosso pensamento inicial de que ciência só pode ser feita em laboratório, não é isso? E essa curiosidade, essa investigação realizada, ela só ocorre pela presença de um conflito, um problema. Então, diante de um problema, a pessoa ela tende a querer verificar, fazer essa reflexão do que está acontecendo. Por que isso? Porque isso está acontecendo. E daí vamos para o quarto passo, né? Que seria a resolução deste problema. Então, vemos a ciência, assim como nesse ramo das ciências naturais, ela perpassa por isso, né? Esses 4 pontos. E nós temos, sim, como aumentar essa nossa disposição, essa disponibilidade em ser curioso, investigando, analisando esse problema para tentar possíveis resoluções, possíveis hipóteses sobre o que está acontecendo, não é isso? E que essa curiosidade, toda essa investigação, ela não ocorra de forma passiva, encontrando uma resolução de problema apenas superficial, mas que nós podemos fomentar esse conflito, essa investigação, essa busca pela ciência, o fazer ciência, um fazer ciência crítico, de forma crítica. É isso? Então, esse conhecimento científico, aqui no ensino fundamental, ele vem nessa perspectiva, desses elementos base que nós podemos colocar
diante de tudo que existe no mundo, né? Diante do meio físico, diante do meio natural. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos cotidianamente nas relações com as outras pessoas e com a natureza. Então, desde a educação infantil, né, nós podemos verificar estratégias e conhecimentos que podem ser aliados a essa produção desses conhecimentos científicos. A escola, ela tem como função promover, né, esse encontro desses conhecimentos científicos, tá bom? Então, ao pensar o conhecimento científico, as ciências naturais do ensino fundamental, é pensar em toda essa curiosidade, em toda essa investigação por meio do problema da existência de um conflito, para que ele seja solucionado, pelo menos a priori, por conta que nós sabemos que a ciência ela é transitória, um elemento importantíssimo que a gente não pode deixar. Ela não é exata porque nossa vida vai se modificando e a natureza, ela também é mutável. Então, a partir do momento que nós encontramos uma solução, outros caminhos podem nos levar a outras soluções, de acordo com as nossas escolhas, com a nossa curiosidade em investigar esse problema. Então, o ensino fundamental é o local em que nós vamos, o momento, a etapa de ensino da educação, e que nós vamos aprimorar todos esses passos diante do meio em que nós vivemos, do meio natural que nós vivemos, para entender todas essas relações que existem e que coexistem junto com a nossa vida humana. Por agora é só, até mais.